Oi pessoal, como vão? Hoje nós vamos dar mais um passo no nosso conhecimento sobre zoologia, que é a ciência que estuda os animais. Em especial, nós vamos continuar nosso conhecimento sobre os animais vertebrados. Na aula passada a gente já estudou sobre os peixes, né, que é um grupo dos animais vertebrados. E nessa aula a gente vai estudar sobre os anfíbios, né? A gente vai entender um pouquinho sobre os anfíbios. Bom, quais as características deles, qual o tipo de hábito de vida deles. A gente viu na aula passada que os peixes, eles são mais evoluídos, digamos assim, do que todos aqueles outros animais que a gente estudou. Porque eles têm uma coluna vertebral, que é uma característica de todos os vertebrados. Como a gente vai ver que os anfíbios também possuem essa característica. Todos os animais que a gente vai estudar agora são os vertebrados, que são os grupos dos peixes, dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos. E eles têm em comum o quê? Que os difere dos outros que a gente viu até artrópodes, seria o quê? Coluna vertebral, medula espinhal, a pele é coberta ou o corpo é coberto por uma pele, que vai ser diferente de cada grupo, que a gente vai estudar um pouquinho, enfim. Então, essas são as características dos animais vertebrados. Como nós vimos os peixes eles eram totalmente dependentes da água para tudo. Eles dependiam da água para se alimentarem, muitos dependiam da água para respirarem, porque eles tinham respiração branquial, a grande maioria. A maioria dependiam da água para se reproduzir. E agora a gente vai ver que os animais estão tentando sair um pouquinho dessa dependência da água. E os anfíbios são os primeiros animais que vão dar esse passo, certo? Então vamos à nossa aula sobre anfíbios. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem mandar pelas redes sociais ou por aqui, tá bom? Bom, vamos aos anfíbios. Quem são os representantes desse grupo? São, né, as salamandras, os sapos, né, e vários outros animais. A gente tem uma diversidade muito grande de espécies de sapos, né? A gente vai ver que cada um tem uma peculiaridade, eles são diferentes. Muitos, inclusive, são até importantes para o homem para a produção de alimentos, porque a gente vai ver que na pele desses animais a gente pode ter glândulas que produzem certas substâncias, que inclusive pode ser usada por nós seres humanos como medicamento. Mas isso a gente vai vendo aos pouquinhos e algumas curiosidades que eu vou lembrando, eu vou falando aqui com vocês. Caso eu esqueça de alguma coisa, vocês também podem me mandar o que vocês já conhecem, certo? Bom, como característica geral dos anfíbios. Qual que é a característica geral dos anfíbios? Os anfíbios, como eu falei, eles vão depender da água ainda, mas eles têm uma certa independência quando comparado aos peixes. Então, por quê? Porque eles vão passar parte da vida na água e parte no ambiente terrestre. Então, eles já começam a sair dessa dependência total da água, tá bom? Diferente dos peixes, né? Porém, eles dependem da água para a reprodução. Por quê? Porque eles dependem da água para a reprodução. Eles vão ter uma fase, a gente vai ver que, como os artrópodes, os anfíbios também sofrem metamorfose. E uma fase dessa metamorfose, que é chamada de girino, eles precisam viver dentro da água. Essa fase larval, que é chamada de girino, os anfíbios, eles vão ter respiração branquial. Então, eles dependem da água nessa fase. Então, a água é extremamente importante para esses animais se reproduzirem. Então, eles têm uma certa dependência da água, mas não é total como os peixes. Então, por que eles também dependem da água para a reprodução? A reprodução deles é sexuada, como a gente viu. Reprodução sexuada tem a produção de gametas, então produzem espermatozoides e produzem óvulos. Porém, a fecundação deles é externa. O que é fecundação externa? Eles jogam os espermatozoides na água, ou muitos jogam o óvulo,
e o encontro, que chama fecundação, ocorre dentro da água. Então, eles precisam da água na fase larval, chamada de girino, e eles precisam da água para que ocorra fecundação. A grande maioria dos anfíbios tem fecundação externa, tá? Então, eles vão depender da água. Além disso, a pele desses animais, ela é fina, e a gente vai ver que eles também, além de ter respiração do tipo pulmonar, eles também têm respiração cutânea. E para que eles tenham essa respiração cutânea, eles precisam manter a pele hidratada, né? E não desidratada. Então, eles vão depender também do ambiente aquático para respirarem, porque eles têm parte da respiração cutânea e eles precisam manter a pele hidratada, evitar a desidratação da pele. Por isso que, embora eles não tenham tanta dependência da água como os peixes, mas eles habitam ambientes úmidos, eles estão sempre perto, né, de lagos, lagoas, ambientes que têm alguma fonte de água. Porque eles dependem da água para se reproduzirem, porque a gente já conversou, eles têm uma fase larval que é totalmente dentro d'água, e depende da água porque eles têm fecundação externa, e uma terceira causa, porque eles precisam evitar que a pele se desidrate, porque eles respiram pela pele, eles têm respiração cutânea. Uma outra característica dos anfíbios é que eles sofrem metamorfose, e como nós estudamos por os artrópodes, a metamorfose deles é completa, ou seja, tem mais de 2 fases larval. Lembram? Quando a gente estudou insetos, alguns insetos tinham metamorfose incompleta, outros tinham metamorfose completa. A mesma coisa que para os anfíbios, só que eles têm metamorfose completa, ou seja, eles passam por mais de uma fase larval. Bom, então aqui um exemplo, né, dessa metamorfose completa. A gente vai ter o macho ocorrendo a cópula, né? Geralmente o macho ele aperta a fêmea, né, para que ocorra a liberação dos óvulos. A fêmea, desculpa, aperta o macho. Aqui no caso é o contrário, né? O macho apertando a fêmea. Isso aqui depende da espécie, tá, gente? Tem espécie que é a fêmea que vai apertar o macho para que ele libere o espermatozoide. Tem espécies que é a fêmea que vai apertar o macho para que o macho vai apertar a fêmea para que ocorra a liberação de óvulos. Então aqui, o macho ocorrendo a cópula, né? Então eles apertam um outro, a fêmea libera os óvulos, ao mesmo tempo o macho libera os espermatozoides. A fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, ela é externa, então a gente tem a formação do ovo fecundado, o ovo se desenvolve formando o embrião então passa por uma fase larval chamada girino. Esse girino ele tem respiração branquial e vive totalmente dentro da água. Depois da fase de girino ocorre uma outra metamorfose. Esse girino passa a ter patas, né, e cauda, que é uma segunda fase larval, que não tem um nome específico, né? Mas agora ele já consegue sair um pouco de dentro da água. Uma vez que ele sofre essa segunda fase larval, ele então perde a cauda e vira um sapinho que cresce formando o sapo adulto. Então isso é a metamorfose completa dos anfíbios. E que é a maioria das espécies que possuem, tá? Bom, características gerais ainda, né? Possui sistema digestivo completo, como eu falei, agora os animais que a gente vai ver, todos vão ter o sistema digestivo completo, que é o que eu falei, o que considera um sistema digestivo completo, boca e ânus, né? São pecilotérmicos, como os peixes. O que quer dizer isso? São animais de sangue frio, né? Que o sangue vai ser determinado a temperatura do sangue vai ser determinada pela temperatura da água, e são ectotérmicos. Esse termo é mais indicado para usar no caso dos anfíbios. O que quer dizer ectotérmicos? A temperatura do seu corpo varia conforme a temperatura do ambiente.
Então, se eles estão em uma água fria, na fase de girino, o sangue vai estar frio. Quando eles saem na fase adulta, se tiver um pouco mais quente, o sangue vai ser um pouco mais quente. Então, eles são ectotérmicos, como os peixes, que também eu falei com vocês que a temperatura varia em função da água, do ambiente que eles estão. Tem músculos locomotores bem desenvolvidos, por isso eles conseguem saltar, né, em busca do alimento. Isso é muito importante, porque permite o animal explorar um novo ambiente, que é um ambiente aéreo. Eles se alimentam de insetos, né, larvas de peixes, né, e outros animais. Então, eles conseguem saltar para obter esse alimento. Então, devido a esses músculos bem desenvolvidos, também permite, né, que eles façam a cópula de maneira mais eficiente para que ocorra a fecundação externa. A respiração é pulmar e cutânea. Somente na fase larval, que é a fase de girino, que eles vivem totalmente dentro da água, eles vão ter respiração branquial. Mas o restante da vida dos anfíbios, eles vão ter respiração cutânea e respiração pulmonar. Só que os pulmões desses animais, eles são pouco desenvolvidos, então não consegue suprir a necessidade de oxigênio. Por isso que eles têm que compensar essa respiração pulmonar através da respiração cutânea, que é a respiração pela pele. Se eles não tivessem tanta dependência de manter a pele hidratada, eles poderiam andar em locais mais secos. Mas os anfíbios, eles vivem em locais úmidos, porque eu já falei, né? Eles precisam da água para reproduzir e precisam manter a pele hidratada, por conta dessa necessidade da pele para respirar, porque eles precisam também da respiração cutânea. Uma curiosidade a respeito dos anfíbios é que quando a gente joga sal, a gente na realidade está matando o animal sufocado, porque a gente vai ter uma desidratação, uma perda grande de água da pele, né, e do próprio animal em si, e ele acaba morrendo de asfixia, que é falta de oxigênio, porque a gente joga sal, né, por isso que ele fica desesperado. É a mesma coisa se a gente estivesse nos afogando, né, ele fica pulando e desesperado. Por isso que falam, né, não seria bom matar nenhum animal, mas quando for, se não tiver outra forma, né, evitar esse tipo de maltrato com o animal, porque ele sofre muito, ele morre por asfixia, que é falta de oxigênio, por conta de jogar sal na pele desses animais. Bom, vamos lá. Além disso, né, além deles viverem em ambientes aquáticos para manter a pele hidratada, devido a essa necessidade da pele, eles têm glândulas que vão liberar secreções para manter essa pele sempre úmida e sempre hidratada. Além dessa glândula, a gente tem glândulas lacrimais, então eles soltam lágrimas também. E algumas espécies têm glândulas produtoras de veneno para defesa, né, contra os predadores. Então, eles têm glândulas por toda a pele para manter a pele hidratada e tem glândulas lacrimais e glândulas, algumas espécies têm glândulas de veneno. Então, não é todos os sapos que vão ter veneno, tá, gente? Algumas espécies têm glândulas de veneno. Geralmente, esses animais que têm as espécies que têm glândulas de veneno, eles são bem coloridos, né? Que é para mostrar ao predador que eles podem se defender com a presença dessas glândulas, ok? Então, não é todos os anfíbios que têm glândulas de veneno, não. Bom, uma outra característica importante que vocês precisam saber e que sempre cai em prova de seleção é que o coração dos anfíbios, eles têm 3 cavidades. A gente viu que os peixes, o coração tinha 2 cavidades, um átrio e um ventrículo, que são, eu já falei com vocês, cavidades são como se fossem buracos, onde o sangue vai preencher para que o coração consiga bombear. Os anfíbios, eles vão ter 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Qual que é a importância de eu saber disso? A gente viu que os peixes ocorria uma mistura de sangue,
mas essa mistura ela era evitada porque o sangue venoso, que é aquele rico em oxigênio, sangue venoso, desculpa, que era aquele rico em CO2 que vinha do corpo, ele percorria uma região do corpo. E o sangue arterial, ele percorria outra região do corpo. Então, tinha uma pequena mistura apenas naquela passagem ali, antes de chegar nas brânquias, devido a eles só terem 2 cavidades no coração. Os anfíbios vão ter 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Só que vai ocorrer uma pequena mistura do sangue. A gente vai ver que à medida que os animais evoluíram, essas cavidades vão aumentando para evitar essa mistura de sangue. Por que isso? Porque é mais eficiente você transportar para um pulmão ou você transportar para uma glândula um sangue rico só em CO2, porque assim a troca gasosa vai ser mais eficiente e o animal então consegue ter altos metabolismos, eles conseguem se movimentar de maneira mais rápida, né? Eles têm mais eficiência energética. Aqui no caso eles vão ter pouca eficiência energética porque eles têm 3 cavidades, então eles têm uma deficiência na hora que a gente vai trocar o sangue lá nos pulmões ou lá na pele. Então, eles têm 3 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Né? Então, ocorre uma pequena mistura do sangue. Além disso, a circulação é fechada. A gente já viu isso, circulação é fechada porque o sangue circula através de vasos e veias. Bom, aqui só para a gente exemplificar, né? Que isso sempre cai em concurso. Aqui a gente tem, né, o peixe, né, ele tem 2 cavidades, que seria essas cavidades superiores e aqui a inferior. Já aqui seria o vaso de saída, né, 2 cavidades, desculpa. O átrio e o ventrículo. Aqui os anfíbios já vão ter 3, né? 2 átrios e 1 ventrículo. Isso aqui é uma veia que já tá saindo, tá, gente, do coração. O coração dos peixes seria basicamente isso. Os corações dos anfíbios, então aqui embaixo no ventrículo vai ocorrer uma pequena mistura do sangue, tá? Isso aqui é uma cavidade só, como se fosse 3 orifícios por onde o sangue é transportado. Então, um sangue venoso, que é o rico em CO2 que vem do corpo, ele chega aqui pelo ventrículo, pelo átrio, desculpa. E o sangue arterial, que é aquele rico em oxigênio que veio da pele ou do pulmão, chega pelo átrio. Só que aqui vai ocorrer uma mistura. Então, vai ter sangue rico em oxigênio que vai voltar de novo para o pulmão. Então, assim, a circulação sanguínea, ela não é tão eficiente. E a gente vai ver que à medida que os animais foram evoluindo, o coração também evoluiu com esse número de cavidades para tornar a troca gasosa lá no pulmão ou tipo nas brânquias, por exemplo, fosse mais eficientes. Bom, por hoje é só. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras curiosidades para os anfíbios, podem mandar pela minha rede social. E espero que vocês tenham entendido o que a gente tem que saber entre os peixes, os anfíbios e todos aqueles animais que a gente estudou até agora. É que esses animais são vertebrados e agora nós estamos vendo as diferenças entre os peixes e os anfíbios, porque eles estão saindo do ambiente aquático. Na próxima aula a gente vai estudar os répteis, que os répteis já não dependem mais da água para quase nada. E a gente vai ver por quê, quais características permitiu que os répteis tivessem isso. Os anfíbios já começam a sair um pouquinho da água, mas eles ainda estão ligados à água por conta da reprodução e da respiração. Mas qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, vocês me conectam pelas redes sociais, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e lembrem das características marcantes desses animais, ok? Que eles costumam cair bastante em provas de seleção.